Que a paz do Mestre Jesus possa mais uma vez habitar os nossos corações. Hoje, Evangelho do Grupo Instrumentos da Esperança, sempre um Evangelho muito alegre, festivo, porque falar de Jesus e depois entoamos as nossas músicas com muita alegria. E dando continuidade hoje, vamos na sequência no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Já falamos da salvação dos ricos, guardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, da parábola do mal rico, e hoje tem da parábola dos talentos e na sequência a utilidade da fortuna. Compara este texto da parábola dos talentos ao Senhor muito generoso, que fazendo longa viagem para o seu país, distribuiu os seus bens na mão dos seus servidores. E observando aquele que tinha a maior capacidade, repartiu os seus bens, dando a um 5 talentos, a outro 2 e a outro somente 1. E seguiu a sua viagem. Aquele que recebeu os 5, logo tratou de fazer prosperar, e daquele talento ele fez progredir mais 5, então ficou com 10. O que tinha 2 talentos também utilizou bem e também fez prosperar aqueles talentos de número 2 e, consequentemente, viraram 4. O último, por exemplo, como nos conta aqui a narrativa, não foi um fiel servidor e, com medo de não utilizar o bem, acabou escondendo, guardando e não utilizou o bem daquele potencial. E o Senhor, tendo voltado, restabeleceu então o retorno com os seus servos e perguntou ao primeiro o que havia feito com os seus 5 talentos. E o servo, como bom homem de bem, regozijado, disse que tinha teve condição de refazer, multiplicar aquele talento. O segundo, a mesma coisa, que recebeu 2 talentos, multiplicou de 2 para 4. E o último disse então ao Senhor, que era um homem que tinha medo, receoso, preguiçoso, e sabendo dessa dificuldade, ele acabou não semeando o talento, escondeu e não fez o talento prosperar. E então o Senhor disse a ele que ele era um mau servo e que tudo aquilo que seria dado a ele seria retirado, porque aquele que tinha recebido 5 talentos tinha feito progredido, que tinha recebido 2 progrediu, e ele, como mau servo, não se colocou na condição ali de prosperar os seus bens, e ficou com medo e acabou que se negando a construir um bem maior na sua conduta de homem duro, endurecido, não prosperou. Então aí vem a parábola dos talentos nos dizer assim, na verdade, nos fazer pensar qual a dificuldade que nós temos de entender que o homem necessita sim dos bens materiais, mas como vem o capítulo inteiro nos colocando o entendimento que inúmeras vezes o homem faz aquele bem material ser a sua primeira condição de vida, e dando valores acima do que, na verdade, devemos dar. Deus nos coloca essa condição da riqueza nas nossas vidas, mas não com meio para que nós falhássemos. E sim, para que, sem dúvida, que nem os 2 que receberam 5 talentos, fizessem essa riqueza prosperar em prol ao progresso, porque todos nós precisamos progredir. É do homem, é inerente ao homem. E não agir como aquele que recebeu aquele talento e agiu no egoísmo, no medo, endurecido. Então essa é a riqueza de nos colocarmos à disposição
de usarmos o nosso intelecto para que, já que temos essa riqueza em potencial que veio para nós, se formos pessoas abastadas, que possamos distribuir, dar àqueles que menos têm. E isso é um estímulo da caridade. Sem dúvida, que nem diz aqui essa sequência, né, a utilidade da fortuna, a riqueza é uma prova muito difícil. É mais perigosa além do que a miséria, porque na riqueza o homem, às vezes cego, se arrasta de Deus, se afasta de Deus e arrasta os seus estímulos na tendência ao orgulho, às tendências caprichosas, as tendências do egoísmo, o lado da sensualidade. É um laço muito poderoso quando a pessoa se coloca somente na condição de soberba, de valorizar mais as coisas do ouro, da prata, do que as coisas de Deus. Né? Tanto que nós já falamos isso na lição anterior, quando veio falar do Lázaro e do rico e do Lázaro. Então, quando Jesus interrogou o jovem, né, que sobre os meios de ganhar a vida eterna, que Jesus questionou, o jovem questionou a Jesus, Jesus disse para ele: olha, faça de tudo e siga-me. Não quer dizer que nós temos que nos afastar do nosso trabalho, das nossas tendências de termos coisas melhores na nossa vida, de termos a nossa condição financeira adequada, na nossa pretensão de termos coisas melhores na nossa vida. Mas o que fala aqui, que isso não deve ser o principal horizonte da nossa salvação. Com efeito, ele diz aqui, a maioria das pessoas acham, né, que com a riqueza nós já entramos na condição de salvação. E o Evangelho ele vem salientar que é o contrário. Jesus era de família nobre, rico, mas vivia na humildade, naquela sensibilidade de viver entre as pessoas pobres, entre os oprimidos, entre os doentes de corpo, de alma. E é nisso que o Evangelho vem nos buscar. A prova da riqueza é uma prova perigosa e às vezes as pessoas pensam, mas então ser rico é um mal? Não, não é isso. Ser rico é um meio de que você se favoreça, sim, a si próprio, mas sem extirpando de si a sua tendência de egoísmo, de orgulho, de vaidade, no sentido de apoiar aquele seu semelhante, dando emprego, estimulando ao estudo, ao crescimento, ao progresso. Reconhece-se? O objetivo desse texto é que a riqueza não é um mal, mas sim um instrumento que Deus coloca na mão das pessoas para que possa servir de progresso. Progresso material e também o intelectual. Para nós e para aqueles que estão ao nosso lado. O homem, sendo o depositário, o administrador dos bens que Deus proporcionou nas suas mãos, deve aprender com este princípio a cultivar as suas virtudes e não enterrar o seu tesouro como se fosse o tesouro da salvação da vida eterna e que não precisa se aproximar de Deus, passando pela vida material como se não necessitasse da vida espiritual. Então é muito importante a nossa conduta cristã diante da riqueza, que é uma prova, que ele fala aqui no Evangelho que a riqueza é fonte de muitos males, porque ela excita as nossas tendências, as nossas más paixões, vinculadas a crime. Por quê? Quando a pessoa às vezes é muito rica, os holofotes estão voltados para ela, onde causa a inveja, o ciúme, a discórdia. Aquele que tem uma vida em abundância, geralmente tem uma tendência a se tornar uma pessoa fútil, pensando somente nas coisas terrestres, e a riqueza não não deve produzir esse mal. A riqueza, Deus não colocaria esse bem na nossa mão para que nós nos perdêssemos, e sim para que nós pudéssemos progredir o nosso intelecto. O que posso fazer com essa riqueza?
né? Já que a riqueza é tão passageira, atemporal. O Evangelho diz aqui: o homem tem por missão trabalhar pelo seu aprimoramento, deve desbravá-lo. É preciso sim aumentar a produção. Isso não quer dizer que nós devemos pensar somente em nós, porque isso é uma condição de egoísmo. Então, através da riqueza, através do trabalho, através do crescimento, através do progresso, se descobriu as ciências, inúmeras questões até da internet, como nós estamos aqui, através do estudo, do crescimento, do progresso, fazendo que a nossa inteligência estivesse ali concentrada, mas não somente na satisfação do nosso próprio eu, do nosso próprio ego. E possamos ter as grandes verdades, né? As verdades espirituais acima, à frente dessas riquezas, que são riquezas atemporais. Que possamos, então, admitir que temos ainda essas tendências, sim, ao apego às riquezas, porque geralmente ficamos nos comparando, geralmente ficamos observando o que o outro tem e o que nós não temos, e devemos ser fiéis ao que o ensinamento de Jesus nos traz, a valorizar aquilo que nós temos. E se tivermos mais, que possamos ajudar aqueles que têm menos, porque isso é sinônimo de caridade e de amor. Então, a riqueza não é um mal. A riqueza é um poderoso elemento de progresso intelectual para um meio de salvação, de evoluirmos nas mãos de quem sabe utilizar. Não sejamos nós os apegados, né, dando mais valor a Mamon do que a Deus, como o próprio capítulo vem nos salientar. Que Jesus, então, nos eleve, nos conduza nesse caminho do bem, eliminando as nossas tendências de egoísmo, de vaidade, de orgulho, e que possamos distribuir os nossos bens, sejam eles espirituais, sejam eles materiais, da melhor maneira, enquanto estivermos aqui, nos nossos melhores propósitos. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus e graças a Jesus. E agora a nossa música, Semeio de Esperança. Até mais. Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar. Deus ensina a ver todo encanto e beleza que há na natureza quando se aprende a amar. O mundo ideal é um privilégio estar aqui, saber como viver, o que fazer, criar um novo sonho. O mundo ideal, o mundo que eu nunca vi, e agora posso ver e lhe dizer: o amor está no mundo pra você. Uma incrível visão de um caminho tão lindo, juntos evoluindo, rumo ao imenso azul do céu. O mundo ideal são tantas coisas pra se ver, seguir e aprender e entender como se deve ser. O mundo ideal é só sentir toda a emoção,
Mas como é bom amar, viver, sonhar.